Boa noite a todos. É um prazer começar o nosso quinto dia do curso de campo visual. Hoje a gente vai ter tem o Glauco Almeida com a gente, tem formação em glaucoma e neurooftalmo, e vai falar para a gente um pouco sobre alterações campimétricas por neuropatias ópticas não glaucomatosas. Por favor, Glauco, pode começar quando você quiser. Boa noite. Boa noite, Lucas. Gostaria de agradecer o convite, então, e parabenizar esse BG por mais um curso que está sendo realizado. Parabéns, então, ao professor Augusto, ao Thiago, ao Fábio. Obrigado, Lucas, pelo convite, tá? Qualquer alteração do som, por favor, me avisem que não consigo ver vocês. As últimas aulas que foram dadas aí, a do doutora Vilma, da Heloísa, eu vi que falaram muito sobre como é o campo visual, como analisar esse campo visual. O professor Felício falou bastante sobre isso também. Então, assim como nós falamos de algo mais específico ontem, hoje vai ser um pouco diferente a aula também. A gente vai basear, vai ter alguns casinhos de glaucoma, para falar um pouco sobre o neurooftalmo, então a gente vai usar isso como um gancho. Mas hoje a aula é basicamente casos clínicos, tá? Então vai ser uma aula bem leve, não vai ter nenhum caso para a gente ficar passando em cima, indo em teorias e discutindo bastante, tá? A proposta da aula é falar um pouco sobre anatomia, sobre análise de campo visual, diagnóstico diferencial entre glaucoma e não glaucoma, no final algumas observações. E a primeira pergunta que a gente faz é por que falar de anatomia? A aula hoje, para a gente entender um pouco de campo visual em neurooftalmo, a gente tem que lembrar a via ótica dela como um todo. Porque no nosso dia a dia a gente depara com uma série de campos visuais como esses, e a primeira pergunta que a gente faz é glaucoma ou não é glaucoma? E segundo, a gente não sabe de onde vem nem para onde voa quando a gente toca com uma série de campos visuais como esse. Então, se a gente conhecer um pouco da anatomia como um todo da via ótica, fica muito fácil da gente entender, da gente topografar o campo, de tal forma que eu espero que no final desses 20 minutos aí que nós vamos discutir, nós não tenhamos que decorar nenhum assunto, basta entender a via ótica como um todo. E para entender a via ótica, é bom a gente tentar ver um pouquinho mais o nervo óptico com uma visão 3D, tentar entender as suas relações anatômicas e tirar um pouco aquela imagem de livro que a gente carrega. Se a gente tiver essa imagem, lembrar bem do nervo óptico, ali logo embaixo a gente consegue ver a hipófise, suas relações com tumores, a gente consegue correlacionar as suas vias e topografar a lesão. Falar um pouco também das disposições das camadas de fibras nervosas da retina é muito importante. Lembrando que a retina pode ser dividida em duas porções, a porção temporal e a porção nasal. As fibras temporais, elas inserem no nervo óptico na região das 6 e das 12 horas, como a gente vê na imagem, enquanto as fibras nasais, elas inserem às 3 e às 9 horas. Essas fibras nasais, quando a gente está falando da via óptica, ela passa e cruza no quiasma óptico para o lado contralateral, enquanto as fibras nasais da retina, elas passam sem que ocorra o cruzamento na região do quiasma óptico. Vale lembrar para vocês, de uma forma muito rápida, que o nervo óptico ele pode ter uma porção intraocular, uma porção intraorbitária, intracanalicular, que adoram perguntar em prova de residência, uma importante região de trauma, a região intracraniana, o quiasma óptico, por fim o trato óptico. E aqui, lembrem do corpo geniculado lateral. Essa relação anatômica do corpo geniculado, ela explica muito bem por que nós temos alterações no fundo de olho e alterações de campo, e por que, posterior ao corpo geniculado, nós temos alterações no campo visual, mas muitas vezes não temos alterações ao fundo de olho, exceto em alguns casos bem específicos de degeneração retrógrada. Vamos começar com esse primeiro caso clínico. Vamos deixar um pouco a teoria de lado, já a gente volta nela. Então, um paciente de 67 anos, com queixa de embaçamento bilateral de longa data em ambos os olhos, a visão dele é 20/25 e 20/20, uma paquimetria de 570, pressão de 12, em uso de 3 classes de medicações para glaucoma. O que a gente observa aqui é um afinamento inferior desse nervo, onde ele tem um note, ele tem um ROID. Observe essa imagem do nervo como é um nervo glaucomatoso bem característico. E diante disso, ele tem um campo visual que corresponde a essas alterações de fundo de olho. Aqui no olho direito a gente observa um degrau nasal, no olho esquerdo alguns defeitos centrais. Nas aulas anteriores, nós discutimos como avaliar um campo visual.
Foi falado da importância de observar a identificação, da importância da gente observar os índices de confiabilidade, depois a análise gráfica, os índices globais. Mas o que eu quero começar chamando a atenção é para esse tipo de análise, tá? A gente está falando de uma perda de campo visual central. Diante disso, a gente entra nos diagnósticos diferenciais de principais patologias do ponto de vista neurooftalmológico que podem cursar com alteração de campo visual central. A primeira delas que eu quero chamar a atenção de vocês é desse paciente com baixa acuidade visual súbita, bilateral, um paciente jovem de 38 anos. Toda vez que a gente vê uma baixa acuidade visual súbita, lembrem de um evento vascular, tá? Nega comorbidades, a visão de 20/25, 20/20, uma pressão boa de 16 em ambos os olhos. No campo visual 32, um defeito de campo visual central, paracentral, que chama atenção. Quando a gente faz o campo 10/2 desse paciente, a gente observa como essa lesão é importante, o que muitas vezes limita ele nas atividades diárias, como, por exemplo, ler um livro ou dirigir, isso pode prejudicá-lo um pouco. O fundo de olho é normal desse paciente, tá? A gente não precisa procurar alterações aonde não tem. Esse nervo é normal porque esse paciente ele apresenta uma alteração central em lobo occipital que está caprichosamente afetando a região central da mácula desse paciente. Tá? Lembrando que essas alterações no lobo occipital, elas alteram, então, fibras do lado temporais de um lado, fibra, então, do lado nasal, do lado contralateral, o que gera, então, uma hemenopsia. Nesse caso, foi uma lesão macular bem específica. Lembrando que essas alterações do corpo geniculado lateral para trás, nós não observaremos, então, alterações à fundoscopia. E é isso que a gente vê nessa primeira anotação que a gente faz. Um paciente, então, com lesão central, do lobo occipital, regra geral apresenta um nervo óptico normal, e ele pode apresentar lesões que respeitam a linha média, podendo ser alterações maculares, como nesse primeiro campo visual à esquerda, pode ser, então, também uma hemenopsia ou uma quadrantopsia, que são as imagens clássicas de alteração de lobo occipital. Deixando de lado esse primeiro, então, assunto, a gente passa para esse segundo. O defeito de campo visual central tem outras causas, além dessa lesão que a gente acabou de discutir? E sim, observem esse caso clínico de um paciente de 39 anos, do sexo masculino, com baixa acuidade visual progressiva bilateral. Ele tinha uma história de etilismo e tabagismo importante, olho direito, visão 20/200, olho esquerdo, visão 20/200 também, e uma pressão de 13 em ambos os olhos. E o que a gente observa aqui é uma alteração central em ambos os olhos, e ao a gente avaliar o nervo óptico desse paciente, observamos uma palidez de papila bitemporal em ambos os olhos, associado a um defeito de campo visual central e uma redução das camadas e células ganglionares da retina. Isso é muito importante quando nós estamos avaliando, então, as alterações às síndromes carenciais e, principalmente, a gente associa isso ao tabaco álcool. Tá? Eles podem associar a deficiência de vitamina B12, principalmente, pacientes que têm má absorção intestinal, a uso, por exemplo, tem inalação por tolueno, pacientes que têm história de cirurgia bariátrica e pode ter uma alteração da absorção de vitamina também. Por isso, a história do paciente é importante, porque ele nos conta o que ele tem da doença de base. Passando então para esse outro caso, uma paciente de 15 anos de idade, com baixa acuidade visual progressiva bilateral, sem comorbidades prévias, a visão de 20/200 em ambos os olhos, uma pressão boa de 14 milímetros de mercúrio, e o que a gente observa da mesma forma é uma palidez de papila bitemporal. Essa paciente já chegava então com eletroretinograma, onde mostrava distrofias de cones. Além disso, a gente observa o defeito de campo central. As distrofias de cones podem estar associadas também a essa palidez de papila temporal e a gente observa então no OCT uma redução da espessura total da retina. Nesse caso, a gente demonstra que alterações das camadas e células ganglionares da retina no exame. Esse outro caso é um caso clássico, onde ele abre para a gente um paciente de 16 anos, masculino, uma história de baixa acuidade progressiva no olho direito e passou-se 3 semanas, inicia-se um baixa acuidade visual em olho esquerdo. A visão no olho direito 20/200,
no olho esquerdo 20/400, uma pressão de 13 milímetros de mercúrio. E o que a gente vê nesse nervo óptico é um edema de papila. A gente vê, na verdade, uma borda mal definida nesse caso, e tem um discreto edema, então, bilateral, que posteriormente esse edema progride com uma palidez. É um quadro clássico de doença de Leber, onde estávamos no momento inicial. Observa principalmente, então, um discreto edema, pode-se observar algumas telangiectasias, mas a gente já observa o defeito de campo visual central. E quando fazemos o OCT desse paciente, a redução das camadas de células ganglionares da retina já são bem importantes, que justifica a baixa visual. Esse paciente hoje, fica fácil a gente falar que isso não é glaucoma, mas a palidez com que ele vai evoluindo ao longo dos tempos, quando ele chegar com seus 50, com seus 60 anos, sabe-se lá uma história de alguém que ficou cego na família, sabe-se lá uma história de pressão que a gente muitas vezes confunde. Esse paciente pode ter risco de ser tratado futuramente se nós não pararmos para conversarmos e ter essa história de base bem documentada. E, por fim, uma paciente de 41 anos com uma baixa acuidade visual bilateral, ela é 20/25 e 20/20, com a pressão de 16. Observem como ela também tem essa palidez de papila bitemporal e o campo visual com uma redução central importante, uma alteração nas camadas células da retina, e ela também está sendo investigada para doença mitocondrial, que apresenta um espectro, um painel genético muito grande, ela está em investigação. Diante disso, o que eu quero chamar a atenção é que o campo visual central, além do que a gente observa nos casos que tem lesões no lobo occipital, é importante pensar também nas doenças carenciais, é importante a gente lembrar do tabaco álcool, lembrar sempre de Leber, que geralmente acomete então a segunda década de vida, lembrar da atrofia óptica dominante, que é mais comum em pacientes na primeira década, e além disso, um pouco da retina, mas como pode fazer algumas alterações também no nervo óptico, causando uma palidez de papila temporal, lembrar das distrofias de Cone, que podem cursar de modo muito semelhante. Diante disso, a gente faz uma próxima pergunta. A lesão central, ela pode causar alterações no nervo óptico e no campo? Tá? Então, a gente volta a entender um pouco da via óptica. Se eu perguntar para vocês o que vocês estão vendo nesse nervo óptico, vocês observam alguma alteração de coloração quando vocês observam ele? Talvez no primeiro relance, esse paciente ele vinha tratando glaucoma inicialmente, mas se vocês observarem muito bem, tem uma palidez em faixa no nervo óptico dele. E por que tem essa palidez? Porque eu espero no campo visual de um paciente que apresenta esse tipo de palidez em faixa. Esse é o campo visual do paciente. Ele apresenta, então, a palidez em faixa, quando a gente observa um defeito de campo visual bitemporal, e mais ainda, quando a gente observa que ele respeita a linha média e essa lesão está progredindo de cima para baixo. Se essa lesão está progredindo de cima para baixo, nós podemos pensar, com a principal hipótese diagnóstica, que a compressão desse nervo óptico na região do quiasma está vindo de baixo para cima. Se a lesão vem de baixo para cima, a perda de campo é de cima para baixo. Então, a gente pensa no adenoma de hipófise como principal hipótese diagnóstica. E essa é a imagem que a gente observa do paciente, onde ele tem uma lesão correspondente de campo visual na região quiasmática. Mas por que esse tipo de lesão acontece? Então, vamos lá. O paciente tem uma região no quiasma, ele vai fazer compressão das duas fibras nasais, levando a um defeito de campo bitemporal, certo? As fibras nasais, como nós observamos lá no início da aula, elas vão inserir na região das 3 e das 9 horas. Consequentemente, essas fibras que vão estar comprometidas vão gerar um tipo de alteração nas 3 e nas 9 horas, que é essa palidez em faixa característica. Como a lesão ela está anterior ao corpo geniculado lateral, consequentemente, nós observamos essas alterações à fundoscopia bem característica. Sendo assim, outro tipo de alteração, então, como nesse caso, o paciente ele vinha tratando como glaucoma, lembrem do defeito de campo bitemporal. A lesão no quiasma óptico, quando ela acontece, ela faz esse tipo de defeito no fundo de olho do paciente e nós vamos observar esse campo visual com defeito de campo bilateral,
que é conhecido como atrofia em banda ou palidez em faixa, e lembrar dos dois principais diagnósticos: o adenoma de hipófise, que vai vir uma compressão de baixo para cima, levando a esse tipo de perda de campo visual, vindo de cima para baixo, a sua progressão, e lembrar do craniofaringioma, mais comum em crianças, e a lesão geralmente é oposta, tendo em vista que o craniofaringioma ele vem de cima para baixo, então a gente espera uma perda de campo de baixo para cima. Isso aí é questão de prova também, geralmente nos concursos. E a pergunta que a gente faz, estava até discutindo aqui com o Thiago antes de começar a aula, é essa: e o nervo óptico mal formado, ele pode também causar alteração visual? Vou mostrar para vocês dois casos simples aqui. Esse primeiro de um paciente que vem para exame de rotina, com acuidade visual de 20/25 e 20/20 e pressão de 13 em ambos os olhos. O que a gente observa aqui, focando mais aqui no olho direito para vocês, é que ele apresenta um aumento de mancha cega e uma redução de campo nasal inferior. Vamos lá, vamos deixar isso mais próximo do nosso glaucoma. Por que não pensar em integral nasal quando a gente pega o campo sem olhar o nervo óptico desse paciente e pensar que isso não poderia ser um glaucoma? Avaliando o olho desse paciente com muito cuidado, está um quadro muito bonito de drusas e que foi documentado a ultrassonografia. Um outro caso que chama atenção é dessa paciente, uma paciente jovem de 17 anos, acuidade visual de 20/20 no olho direito, 20/200 em olho esquerdo, com a pressão de 13. E o que nós observamos aqui é uma fosseta, tá? Nesse caso, uma fosseta congênita, que pode cursar com perda de campo visual. Associada a isso, ela tem uma das principais complicações associadas a uma fosseta congênita, que é isso daqui. A gente vê um descolamento seroso de retina. E esse descolamento seroso, muitas vezes, ele ocorre devido a uma má formação do nervo. E essa fosseta, ela gera uma abertura, então, no líquor, e geralmente ele infiltra, levando a esse tipo de alteração, a esse descolamento seroso de retina. E o que a gente observa no campo é isso: um aumento de mancha cega e pode ter uma alteração de campo central. Se nós observarmos a fosseta adquirida, muitas vezes nos casos, no caso de glaucoma, pega com bastante detalhe essa fosseta, avalie, faça um campo 10/2, que até ontem o Lucas discutiu na aula dele. Vocês vão observar que muitas vezes pode ter alguns pontos isolados que podem ser necessários para acompanhamento de uma perda de campo visual. Então, o que fica sobre malformação do nervo óptico é isso. As drusas de nervo óptico, o principal local aonde ela ocorre, perda de campo, se vocês forem pegar os artigos para verem, é na região nasal inferior. Por isso, é importante a gente lembrar das drusas, apesar do nervo óptico ter alteração característica, mas aonde ela perde um campo visual, lembra muito a região do glaucoma. E lembrar também da fosseta, que pode fazer, além do aumento de mancha cega, alguns pontos de perda bem localizada na região central, que são documentados muitas vezes no campo visual 10/2. E um outro caso que eu pergunto é justamente esse daqui. E quando as duas neuropatias mais comuns são iguais? Vamos dizer assim. Eu trago esses dois casos para vocês, e eu já até acabei fazendo essa pergunta: qual o campo visual é glaucoma e qual o campo visual não é glaucoma? Isso daqui é para mostrar que as duas doenças, elas podem sim ser muito parecidas quando a gente pega dois campos visuais de forma muito isolada. Esse primeiro caso, de um paciente de 66 anos, do sexo feminino, hipertensa, com história familiar de glaucoma, visão de 20/20 nos dois olhos, tá? A pressão era 11 dessa paciente, e ela tinha, além desse defeito de campo importante, que a gente observa no olho esquerdo dela, no olho direito, observem como ela tem um ROIT, observe no olho esquerdo um NOT, como ela tem uma hemorragia de disco associado. Essa paciente usava 4 drogas de medicação, com história familiar de glaucoma. Acabei fazendo catarata dessa paciente, depois associada a uma cirurgia microinvasiva de glaucoma, e ela hoje usa uma medicação, mas na tentativa de controle, que mesmo com a pressão aparentemente de 11, ela ainda estava tendo alterações com hemorragia de disco, outras alterações sugestivas de glaucoma podem justificar como progressão. E esse segundo caso, o que é isso? Essa é a neuropatia óptica não glaucomatosa mais comum. Por isso é importante a gente discuti-la.
Refere-se a um paciente de 66 anos, do sexo feminino, hipertensa, uma baixa acuidade visual súbita no olho esquerdo, percebida ao acordar. Tá? Isso é bem característico da neuropatia óptica isquêmica não arterítica. A pressão de 20/25, 20/40, uma pressão de 19 em ambos os olhos. E aqui o que chama atenção é o olho bom dessa paciente, é o olho direito. Observe como é uma escavação muito pequenininha, uma escavação 0,1. É difícil até a gente falar em escavação para esse nervo, o que é fator de risco para o desenvolvimento de nóia não arterítica. Quando a gente observa aqui, essa paciente faz uma alteração bem na região anterior já do nervo, se está anterior ao geniculado lateral, só para reforçar, a gente observa uma alteração de nervo. Num quadro agudo, fica fácil de pensar em nóia não arterítica. Ela tem hemorragia, que depois vai sendo absorvido, e nas fases finais, a gente observa uma atrofia setorial. Essa atrofia setorial tem que ser muito importante e destacada, porque muitas vezes ela pode sim ser confundida com glaucoma quando a gente olha o campo visual daquele paciente. E só para reforçar, quando a gente observa a fisiopatologia da neuropatia óptica isquêmica não arterítica, ela está associada a essa alteração vascular nas artérias ciliares posteriores curtas. Se vocês observarem essa região vascular e observarem o nervo óptico à esquerda, vocês vão ver como entende-se o porquê que ocorre a fisiopatologia, entende-se essa alteração no nervo e fica fácil da gente explicar aquele defeito de campo visual altitudinal, que é bem característico da doença, quando a gente então compara os dois casos clínicos. Enfim, quando a gente fala de nóia não arterítica, que vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo para poder justificar e ao mesmo tempo levantar alguns dados sobre o glaucoma, o que é importante? Ela é a neuropatia óptica não glaucomatosa mais comum. Fator de risco lembra da escavação pequena, então lembra do olho contralateral do paciente. O olho contralateral fala para a gente o que a alteração tem. E esse defeito de campo altitudinal é bem característico de nóia não arterítica. Quando a gente acompanha um caso clínico dessa forma, desde que ele teve aquela hemorragia, quando ele teve a lesão, e por final, quando a gente observa essa palidez, é fácil de falar em nóia não arterítica. Mas agora, a realidade no serviço de glaucoma, a realidade no serviço público de glaucoma é diferente. Primeiro, eu vi lá na Unifesp como que era com vocês, quando eu estava na neurooftalmo, assim como é no HC e todo o serviço público, abre-se 20 vagas para o glaucoma, quando a gente vê tem 50 pacientes para atender, e além dos 50 pacientes, tem mais uma pilha de fichas para a gente trocar receita dos pacientes de medicação de alto custo, que forma quase um ambulatório ali. E aí, o que eu peço sempre para os residentes prestarem atenção é: dilatem o paciente. Se a gente não dilatar o paciente, se a gente não tentar lembrar desse tipo de nervo, com esse tipo de campo, corre esse risco de passar batido esse tipo de paciente. Tendo em vista que são pacientes com mais de 60 anos e cai dentro daquela faixa onde é mais comum a gente ter casos de glaucoma também. Então, o que fica da aula, nesses 20 minutinhos aí que a gente conversou, é isso. Lembrem-se daquela primeira situação que a gente viu de defeito de campo central. O que é importante é que as alterações, quando a gente pensa em alterações fundoscópicas, elas vão estar, então, principalmente de corpo geniculado lateral para frente. As alterações em lobo occipital, nós não esperamos achar alterações no nervo óptico. E lembrando que as alterações no lobo occipital cursam com alteração de campo central quando pega bem na região macular, de forma bem caprichosa, mas o mais comum são as quadrantopsias e as hemenopsias. O segundo caso é para lembrar do tabaco-álcool. Cuidado com esse paciente para não ser confundido com glaucoma de pressão normal quando ele chegar aos seus 60 anos de idade também. Isso deve ser sempre lembrado. Além disso, as doenças mitocondriais valem a pena ser discutidas também. Aí entram as vitaminas cranenciais com deficiência de B12, as estrofias de Cones, é bom lembrar também. Lembrar do Leber, da atrofia óptica dominante, porque são doenças que também têm que ser pesquisadas no passado. Tá? Tem que ter tempo para conversar com esse paciente, para a gente pensar nessas doenças. Além disso, o defeito de campo bitemporal, que esses aí são mais comuns da gente não confundir no nosso dia a dia de consultório, mas lembrar
que ele, para tentar justificar essa alteração do nervo, a gente consegue topografar a lesão, olhando toda a via óptica, a gente consegue localizar, e através das camadas de fibras nervosas, da forma que ela está disposta na retina, nós conseguimos justificar essas alterações campimétricas do paciente. Além disso, a malformação não podia ficar de fora, nem sempre as drusas são tão bonitas assim, e seu defeito de campo nasal é o mais característico, e nem sempre a fosseta se apresenta desse jeito, de tal forma que fica fácil da gente fazer um diagnóstico. E por fim, lembrar da neuropatia óptica não glaucomatosa mais comum, a noia não arterítica, que pode fazer essa palidez, cuidado para não confundi-la com escavação, e lembrar do principal que a gente vê com ela, que é esse defeito de campo altitudinal. Bom, pessoal, era isso que tinha para falar durante esses 20 minutinhos aí. Espero que tenha sido claro, são informações mais do dia a dia, e fiquem à vontade para qualquer pergunta aí. Glauco, muito obrigado pela tua apresentação, foi uma aula bastante didática, você passou conosco aí por uma revisão da anatomia, e depois descreveu as alterações campimétricas esperadas em várias condições. Para começar a fazer a gente discutir alguns aspectos importantes aqui, a primeira pergunta que chega, Glauco, é sobre quando existe uma lesão quiasmática. O que você pode esperar de alteração campimétrica de acordo com a fixação do quiasma? Tá. A alteração do quiasma que a gente vê, até projeto para vocês aí, é bem esse caso aí que a gente está vendo na imagem. Quando o paciente faz essa alteração de quiasma, essas fibras nasais vão ser cometidas, levando a esse defeito de campo bitemporal, tá? E esse defeito de campo bitemporal, então, vai levar essa alteração de campo extremamente comum no dia a dia que a gente acaba vendo, sendo a mais comum o adenoma de Pox, né, que é o dia a dia do consultório. Não sei se era bem essa a pergunta, porque isso também vai ter a ver conforme o quanto esse paciente está sendo comprometido, tá? Se for uma compressão mais importante, casos mais avançados, a baixa visual vai ser mais importante, pode ter uma alteração de fixação. Em casos mais iniciais, não, o paciente vai ter uma visão boa, como esse que a gente viu aí, ele consegue fazer um campo visual muito bem feito, porque ele está com a fixação preservada, tá? Glauco, só para te atrapalhar um pouquinho, eu que fiz essa pergunta, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, era uma boa desligar. Eu acho que é o teu, Lucas. Então, Glauco, você está me ouvindo? Tô tranquilo. Joia. Eu que tinha feito essa pergunta, na verdade, era o seguinte, a gente sabe que nem sempre eu não vou lembrar percentual, porque eu estudei isso tem 16 anos, mas a gente sabe que nem sempre a posição do quiasma em relação à cela é a mesma, né? Ele pode estar pré-fixado ou pós-fixado. Eu lembro que, dependendo dessa posição, se o quiasma era pós ou pré-fixado, isso poderia mudar o tipo de perda de campo no adenoma, por exemplo. Não sei se eu estou falando besteira ou se é sempre igual. Mas eu lembro que nem sempre vai estar a fixação dele vai ser sempre a mesma. Ele pode ser pré ou pós-fixado, isso pode mudar o tipo de campo visual que você tem no adenoma. Isso bate, é sempre igual a perda de campo no adenoma. Eu lembro que nem sempre era aquele bitemporal bonitinho. E a explicação era a posição do quiasma em relação ao teto da célula túrcica. Uhum. Quando a gente fala da pré-fixação, da pós-fixação dele, o que a gente pensa mais é a respeito dele estar sendo mais suscetível a qualquer alteração de compressão, um crescimento de adenoma ou não. Porque quando a gente está pensando em quiasma óptico em geral, do ponto de vista neurooftalmológico, a gente está falando basicamente de onde as fibras cruzam. Então, as alterações do quiasma em si, elas acabam gerando esse tipo de campo visual característico. Agora, o fato dela estar pós-fixado, pré-fixado, é o que vai ser mais ou menos suscetíveis a algumas alterações compressivas, em termos de estar pegando mais precoce ou mais posterior um pouco, entendeu? Joia, obrigado, Gal. A dúvida era essa mesmo. Um outro aspecto interessante, eu acredito, para a gente discutir aqui, é sobre drusas e hipertensão ocular. Esse é um desafio tanto do ponto de vista de diagnóstico, se existe glaucoma ou não, quanto do ponto de vista de manejo clínico, se tratar ou não.
como que você conduz casos como esse? Casos com drusa e hipertensão ocular, você fala? Isso. Tá. O que você Os falou? drusas, quando a gente vê drusas de forma isolada, a princípio, o paciente eu simplesmente acompanho com o campo visual dele, ele faz um campo desse jeito para poder documentar, e aí a cada 2, 3 anos a gente faz o acompanhamento, ele vai ao consultório e vai tateando isso para ver se tem alteração. Pode progredir esses casos, mas não é comum a gente ver essa perda de campo, esse paciente evoluindo de forma importante. Quando o paciente é hipertenso ocular também, o campo visual segue o mesmo raciocínio. O que a gente tem que sempre estar lembrando, que aí entra nos casos que pacientes que têm hiperfechado, paciente hipermétrico que faz crise. Tá? Isso a gente tem que lembrar nos casos que entra na noia noarterítica, que é onde ele vai ser mais importante. Porque são nervos pequenos, a drusa, assim como a escavação pequena, ela é mais suscetível a ocorrer eventos isquêmicos, como a neuropatia óptica isquêmica não arterítica. Então, assim, a minha preocupação com esses pacientes é muito mais voltado a uma noia não arterítica, ele tem um controle clínico, ele está bem de saúde, do que necessariamente está associado a um quadro de hipertensão ocular que me chama mais atenção. Perfeito, perfeito. Logo, você continua usando muito ainda o campo visual Goldman? É difícil de fazer, né, professor? Aqui a gente não tem, eu estou em Campo Grande, mas em São Paulo sempre a gente utiliza, tanto no HC quanto aí no serviço da Unifesp. O Goldman, ele é muito bom para esses casos aí. Principalmente em pacientes jovens, nessas doenças mitocondriais, por exemplo, eles nos trazem informação muito precisa. Mas a dificuldade de fazer, reprodutibilidade, ela é em todo o serviço, então a gente acaba lançando mão dos perímetros automatizados, porque são mais fáceis para a gente acompanhar. E esses perímetros automatizados que agora vêm com Goldman? Por exemplo, o Octopus 900, ele vem com Goldman, que você consegue, inclusive, calcular a área de isópteras. Você já viu ele? Já conseguiu trabalhar com ele? Não tenho experiência com ele, nenhuma. Porque não tem trabalho muito assim publicado disso, né? Mas tem algumas coisas, né? Mas é bem interessante. Ele é cansativo como um Goldman normal, ele é operador dependente como um Goldman normal, mas a única vantagem que tem é que você consegue salvar aquele exame e ainda, eventualmente, seguir. Qual que é o grande problema que a gente tem com o Goldman, né? Eu sou da época que a gente acordava muito cedo e ia fazer os Goldmans dos pacientes no setor de glaucoma e os pacientes dormindo e a gente também. Era um sucesso, né? Mas esses pacientes, esse campo visual, perdão, automatizado, eu não tenho, mas eu tenho colegas que têm. Eu vejo assim com muita admiração, porque embora não tenha programa de progressão, eu consigo comparar as coisas, né? Que o grande problema do Goldman é a qualidade do exame, né? Eu confio em 3 pessoas em São Paulo para mandar para fora para fazer. O resto, eu não confio no exame que vem, né? É que é uma arte, literalmente, para fazer, né? Sim, o Goldman, ele é bem isso. Ele depende muito de quem faz, mas um Goldman bem feito, ele nos ajuda muito. E neurooftalmo, acho que é isso, é somar peças. Então, vai pegando a história do paciente, que é muito importante, faz análise clínica, faz uma alteração de cor, vai conversando com eles. Então, um campo como esse Goldman, que possa nos fornecer mais informação para acompanhamento, sem dúvida, não conheço para poder falar nada a respeito, mas vai com certeza ajudar, porque ele vai ser mais uma pedra para formar esse quebra-cabeça. Porque muitas das doenças que a gente está tratando, a gente vai somando uma peça aqui, outra ali, e a gente vai ter esse diagnóstico daqui 6 meses, daqui 1 ano. É esse acompanhamento. A história clínica, muitas vezes, não leva a fazer o diagnóstico desses pacientes. Então, o Goldman, com certeza, se ele puder trazer essa informação de forma confiável e reprodutível, eu acho que, com certeza, vai ser mais uma peça importante aí nesse quebra-cabeça. Muito obrigado, Glauco. Glauco, uma outra pergunta que chegou aqui, que acho que vale a pena a gente explorar um pouco, é sobre Alzheimer, manifestação, algum tipo de manifestação no nervo óptico ou através de OCT que possa ser preditor inicial de Alzheimer. Eu li, passei o olho recentemente em algumas pesquisas sobre isso, mas se tem algum detalhe para passar para a gente de como isso poderia ser. Isso daí tem muita gente estudando essa parte, é um assunto bem interessante.
Como que funciona? O Alzheimer, ele está sendo vinculado que ele possa ter alterações associadas às camadas de células ganglionares da retina. Tá? Então, essas alterações, agora com esses OCTs mais novos, que faz essa avaliação multimodal, que consegue fornecer essas informações, os dados, essas medidas, pode-se, então, ajudar a gente a fazer acompanhamento do Alzheimer em longo prazo. Tá? O que tenta se fazer é justamente aquilo que lá no início, quando a gente começa a estudar anatomia, é aquilo. O olho é uma progressão do sistema nervoso central. Então, o que tenta se fazer mais ou menos isso, correlacionar essas patologias sistêmicas com alteração. E isso é feito tanto quanto Alzheimer, tá? E com Parkinson também. São duas doenças que tem se feito esse tipo de estudo, procurando essas alterações, principalmente camadas ganglionares da retina para avaliação. Glauco, posso te fazer uma pergunta? Seguinte, ponto de vista prático, pensando principalmente tanto na gente, mas principalmente no generalista, né? A gente sabe que nem todo mundo que tem escavação grande, com perda de campo e pressão normal, tem glaucoma de pressão normal, certo? Certo. Por outro lado, a gente não sai fazendo neuroimagem em todo mundo. Não dá para fazer neuroimagem, embora às vezes dá vontade, mas não dá para sair fazendo neuroimagem em todo mundo. Se eu fosse passar alguma dica prática, tá? Eu sei que tem artigo que aborda isso, mas alguma dica prática para a pessoa que pega realmente um nervo escavado, defeito de campo, eu não vou entrar no mérito de qual tipo de defeito, vou deixar para você isso, e pressão normal. Quem que para você merece neuroimagem? Quem que realmente precisaria de um exame de imagem para afastar alguma outra causa que não glaucoma, né? No caso é glaucoma de pressão normal. Uhum. Um dado importante é quando a gente começa a falar de qual paciente a gente faz imagens de nervo, quando tem uma alteração nervosa, tudo que a gente suspeita. Primeira coisa, vamos começar do básico, vamos falar da história do paciente. 2 dados importantes que a gente tem que lembrar sempre quando a gente vai pensar em fazer ou não fazer neuroimagem do paciente. Lembra durante a avaliação, além do reflexo, testa cor para esse paciente. Tá? A alteração de cor ela é muito comum nas alterações do ponto de vista neurooftalmológicas e que a gente não consegue, e quando o nervo está normal, a gente não vai ter essas alterações. Então pega ali o Ishihara e pede para o paciente ler ou não. Isso já é uma dica bem tranquila. Hoje em dia com o celular, então, compara um olho, compara outro olho. Isso já ajuda a gente a ter alguma ideia sobre isso. Passou dessa primeira parte, lembra da visão do paciente. Tá? O paciente está com a visão boa, testa esse campo de confrontação para ver se tem alguma alteração ou não. Geralmente, por exemplo, o glaucoma, o paciente ele tem uma visão que ele corresponde com o campo. A gente vê paciente com 20/20 de glaucoma, tem um campo melhor. Aquele paciente que está 24, a gente já vê que ele tem uma lesão glaucomatose mais importante. Os do pacientes que têm doenças neurooftalmológicas, não. A gente às vezes vê um nervo que a gente aparentemente está tudo bom, só que a visão desse paciente ele é 20/200, ele é 20/400. É outra dica para a gente prática que dá para levar em consideração. Depois tem o campo visual, e a gente vai caminhando mais para a sua pergunta. Um paciente que tem um defeito de campo bitemporal, por exemplo, igual a gente mostrou na aula vários, que tá, então, a gente pensa numa alteração de imagem. Ele fez uma hemenopsia, ele fez uma quadrantopsia, a gente conseguiu topografar aonde está essa lesão. Esse paciente merece uma neuroimagem. Então, basicamente é isso. Enquanto o glaucoma, quando a gente vê, o que a gente vai, no dia a dia, encaminhar mais? O glaucoma de pressão normal, ele acaba tendo alguns defeitos, nem sempre, vocês sabem muito bem disso daí, mas é uma alteração central onde a gente acaba procurando para eles. Um defeito de campo 10-2, que às vezes a gente consegue fazer alguma alteração central característica. Enquanto nas doenças neurooftalmológicas, pensando em compressão, pensando em alteração de imagem, a gente espera encontrar muito mais uma quadrantopsia, uma hemenopsia, um defeito de campo bitemporal e, principalmente, lembrem dos dados clínicos, reflexo e cor. Acho que se a gente pensar isso, dá uma guinada muito boa para saber se pede ou não exame de imagem, né? Além disso, cefaleia é um dado importante, um paciente que às vezes tem queixa de baixa visual, e algumas outras coisinhas, se é um quadro agudo, um quadro progressivo, o estado geral do paciente também acaba ajudando bastante. Obrigado. Acho que era isso aí. Bom, aqui uma última pergunta, Glauco, talvez, que você já abordou de forma difusa na tua aula, mas talvez valha a pena enfatizar de forma localizada. Que tipo de alteração neurooftalmológica que causa aumento da escavação? Quais são as mais comuns na nossa prática?
Bom, antibiose drusas aí que pode acontecer, não é a mais comum no dia a dia, assim como a foceta. Dia a dia, aumento de mancha cega, lembre, edema de papila, tá? Edema de papila é a principal alteração que a gente vê no nosso dia a dia, na prática, que causa aumento de mancha cega. Pensando em doença neurooftalmológica, deixando o autogrupo de lado, deixando essas outras doenças de lado. E se a gente pensa, vamos lá, acompanhar esse raciocínio, em edema de papila, pensando em bilateral, lembrem da hipertensão intracraniana e dos fatores associados, tá? Que isso daí talvez seja o mais comum no dia a dia do neuroftalmo. Paciente que chega associado a ganho de peso, tá? A história de cefaleia, história de visão tá tendo obscuração, às vezes a visão dá uma flutuação, principalmente ao mudar de posição. Exame de fundo de olho, edema de papila bilateral. Quando nós fazemos, então, esse paciente avalia o campo visual, a gente vai observar aumento de mancha cega. E aí, através, então, de uma punção lombar, a gente pensa, então, em hipertensão intracraniana, e aí a gente diagnosticaria, então, essa hipertensão intracraniana, que é o dia a dia mais comum que a gente vê. Glauco, e sobre aumento da relação escavação-disco, você espera que isso seja mais comum em neuropatias ópticas isquêmicas arteríticas, tóxicas? Qual outra condição que você vê com mais frequência levando esse aumento da escavação em si? Entendi. Essa é a questão de prova, né? Questão de prova. Quando a gente fala em neuropatia óptica isquêmica, tá? As duas principais estão a neuropatia óptica isquêmica não arterítica, neuropatia óptica isquêmica arterítica. A não arterítica é essa que a gente viu, que é mais comum no dia a dia, paciente com baixa acuidade visual, principalmente ao acordar. A neuropatia óptica isquêmica arterítica é aquele paciente que geralmente tem claudicação mandibular, ele tem uma queixa quando ele penteia o cabelo, ele tem às vezes uma síndrome consumptiva associada, e esses pacientes têm, de importante, VHS e PCR aumentado. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala em noia não arterítica, a gente cursa com palidez. E a principal doença neurotomológica que a gente acaba discutindo, que cursa com palidez e escavação, é a noia arterítica. Não é muito comum da gente ver noia arterítica, por isso, mas é questão de prova, geralmente o pessoal perguntar. Se noia arterítica é uma doença que cursa com palidez e escavação, entendeu? Mas a gente não vê tantas dela no nosso dia a dia aí. Não sei se era esse o objetivo da pergunta, mas já discutimos um pouco das duas noias aí, que vale a pena falar um pouquinho sobre elas. Assim. Lucas, tu me permites uma consideração? Excelente aula, Glauco. Eu acho importante para o pessoal, público de glaucoma, que assiste campo visual, né, sempre fazer esse diagnóstico diferencial. Eu estava falando antes da aula, não pode ter o cacuete de pular direto para o pattern deviation, tem que olhar o mean deviation, porque essas patologias neurooftalmológicas elas se distorcem ao pattern deviation muitas vezes. E outra coisa importante também, uma dica prática, olhar não só se o quadradinho está preto, ele pode estar preto com uma sensibilidade de 15 ou com uma sensibilidade de 0. E dependendo do número dos pontos com uma sensibilidade de 0, dependendo da topografia, né, tu vai ter que pensar numa coisa, um diagnóstico neurooftalmológico ou de doenças vasculares de retina, e não de um glaucoma inicial que zera, né, a sensibilidade. Pode acontecer do glaucoma zerar? Pode, mas é menos comum. O dano é mais progressivo, a perda é mais lenta. Né? Eu acho que essas são as considerações que eu queria fazer. Se quiser fazer uma réplica em cima. Excelente, Fábio, mas é isso mesmo. A gente às vezes pega campo visual, que a gente vê esse aprofundamento, vê justamente 0 decibéis, isso não é comum da gente ver. Então tem que procurar uma cicatriz, por exemplo, na retina, que pode estar batendo e simulando um campo, talvez seja que é o mais comum no nosso dia a dia, né? Antes de pensar em alguma doença mais, uma doença neurooftalmológica, é o básico, é procurar aquela cororetinite, fazer aquela lesão de campo, que está aprofundando isso daí. Mas isso é algo que sempre chama atenção mesmo. Viu um 0, vamos dar uma olhada. Pode ser, tudo, mas a gente tem que pensar no mais simples primeiro, e o que seria exceção da gente pensar um 0 está associado ao glaucoma, né? Tem muita coisa envolvida. O que deixa muito interessante a gente discutir o nervo óptico é justamente isso daí. Quanto mais a gente discute, eu percebo quanto poderíamos estar com mais pesquisa, com mais trabalho juntando essas duas áreas
E cada vez mais tem juntado isso, né? Não dá para tratar neuroftalmo de um lado, glaucoma do outro. E foi o que você acabou discutindo logo no início, que o pessoal começou a glaucoma e neuroftalmo quando você resolveu fazer a sua especialidade, Fábio. E eu acho que isso daí, a tendência é essa, e cada vez mais ficaremos melhores para poder diagnosticar. E é isso, esse tipo de discussão que a gente tem é o que nos torna um pouco melhor a cada dia, né? Glauco, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho muito interessante, assim, fazendo a meia-culpa do glaucoma, a gente, especialista em glaucoma, é muito ruim para avaliar alguns parâmetros importantes de nervo mesmo, que fica olhando isso o dia inteiro e não sabe ainda, né? Então, por exemplo, razão escavação disco, não é intuitivo. Quando você coloca especialista em glaucoma para fazer avaliação, principalmente no intermediário, a gente é bom para acertar a escavação total e escavação inicial. O meio termo, o 0,7, é péssimo. Existe o AIDS 10, ele serviu para mostrar se existia notching ou não existia notching. A concordância foi péssima. Especialista em glaucoma não sabe falar se tem notching ou não tem notching. E toda vez que eu escuto neuroftalmologista falando de palidez temporal, eu lembro tanto que a gente é ruim para fazer uma avaliação de uma perda localizada, eu fico imaginando cor, né? Porque assim, a região temporal do nervo, ela, de todo mundo, ela vai ser mais clara do que o resto das outras rimas, porque a deflexão é um pouquinho diferente das fibras. Então, você sempre vai encontrar alguma diferença na rima temporal em relação ao resto. Estou falando palidez. Aí eu fui olhar se eu achava algum artigo de concordância da avaliação de palidez temporal feito por neuroftalmologista, mascarado a história clínica e o campo visual. Eu não achei nenhum. Você tem algum artigo desse? Professor, eu nunca procurei esse artigo, mas eu vou falar. Porque o que nos ajuda é a história clínica do paciente. Lógico, aí não vale. É igual a endologista falando que é pela história clínica, ele vai achar o que o cara tem no fígado, né? Mas é assim, batendo advogado do diabo, né? Mas quando a gente senta, o paciente, a gente olha lá, 20/200, mas que a gente apresentou. Olha lá para o fundo de olho, aquela retina tá bonita, não tá porque ter 20/200. Aí olha aquele nervo, o nervo que aparente tá bonito, mas com 20/200 de visão, a refração não funcionou. Olha com carente, aí olha, dilata, na hora que dilatou, observa um discreto detalhe. Pega lá o Shihara, pede para ver o paciente errado. Isso vai somar nessa peça do quebra-cabeça para tentar juntar. Eu concordo. Aquela região central, entendeu? Eu concordo com a provocação de propósito. Lógico que tem a palidez de papila, que até quem não é neuroftalmologista reconhece, palidez temporal. Palidez, não estou falando palidez da papila inteira, palidez temporal, né? Que confunde muito mesmo, né? Que é meio óbvia. Eu estou falando isso até para passar a uma insegurança que ela é de todo mundo. E a importância que a gente dá para a história clínica. É óbvio, a gente não é para ficar analisando nervo óptico sem o resto do paciente que vem com o nervo, inclusive a história clínica e tudo. Nóia arterítica, e tem um artigo que é excepcional, mostrando várias escavações de nóia arterítica, em que, sinceramente, é impossível, só olhando o nervo óptico, distinguir entre glaucoma e uma doença e nóia arterítica. Acontece que a história clínica é completamente diferente. Então, isso daí é importante para reforçar que o campo visual, isso é importante, sabe por quê, Glauco? Está cheio de gente que dá laudo de campo visual, sem nenhuma referência clínica. Aí tem que ser muito abençoado por Deus para acertar essas coisas. Então, esse reforço, eu te agradeço muito por isso, da história clínica, eu acho que é uma das principais mensagens. Não dê laudo de campo visual sem história clínica, valorize muito a história clínica. Em casos de neuroftalmo, assim como de glaucoma também, ela é essencial a história clínica. Muito obrigado pela aula, viu? Fiquei fã da aula, acho super interessante. Acho que todo especialista em glaucoma tem que perder muito, muito tempo estudando campo visual, não só campo visual, mas neuroftalmologia. Porque quem fez a brincadeira com o Fábio, ele tem toda a razão. A gente é neuroftalmo de uma doença só. Então, a gente é só um super especialista de neuroftalmo. Obrigado, Glauco. Foi excelente a aula. Obrigadão, professor. Lucas, será que eu poderia fazer uma pergunta? Claro, Luísa.
vontade. Boa noite, Glauco. Parabéns, viu, pela sua aula aí, excelente, super didática. Eu queria perguntar para você quais que são as repercussões de um glaucoma muito avançado no restante da via óptica. Quer dizer, a gente, como especialista em glaucoma, a gente só está avaliando a cabeça do nervo óptico e a gente vê que o nervo vai sendo destruído e vai escavando. Mas o que acontece do ponto de vista anatômico lá para trás? Ou seja, pode acontecer uma atrofia óptica que apareça numa ressonância nuclear magnética, por exemplo, o quiasma vai sofrer atrofia, ou seja, todo o restante da via óptica, o que o glaucoma causa lá para trás, aquilo que a gente não está vendo. Certo. E aí tem um caminho de ida e volta aí. Quando a gente fala desse glaucoma avançado, fazendo esse tipo de alteração, ele faz essa alteração importante em toda a via óptica. Então, ele visa que aí, se a gente pesquisar os artigos aí, vocês vão ver que tem vários artigos que observam, acompanham e estudam-se muita região de corpo geniculado lateral, que está lá atrás, então, na via óptica, antes de fazer essas radiações, para tentar, para esse acompanhamento e comprovar essas alterações do glaucoma. Então, é uma lesão que vai de forma progressiva e afeta toda a via óptica, nesse caso mesmo. E aí, um parênteses, só para acrescentar um pouco a pergunta, tem a lesão da via contrária também. E é isso que a gente chama de degeneração retrógrada. Às vezes, aqueles pacientes que têm uma lesão associada tem um AVC, por exemplo, em região occipital, e aí, em alguns casos, a gente observa essa alteração na região anterior também do olho. Principalmente, aí a gente faz alterações e pesquisas na região das camadas ganglionares da retina. O que não é comum do ponto de vista prático, mas aprofundando, então, no termo de vista assim, de teoria, da gente está estudando, pode ter também essa via contrária também de lesão, observando, então, no fundo de olho. Mas, basicamente, é isso. Essa alteração ela pode ir até a região de corpo geniculado lateral. Eu te fiz essa pergunta porque outro dia eu recebi uma pergunta de uma neurologista falando que o paciente tinha um glaucoma muito avançado e estava queixando de baixa acuidade visual e a única alteração que ela observava era uma leve atrofia do nervo óptico bilateral na ressonância nuclear magnética. E me perguntando, o glaucoma pode causar isso, ou seja, a ponto de anatomicamente aparecer na ressonância? Pode ver. Isso pode ver. E toda alteração, isso é um dado importante, até para poder ajudar. Quando a gente pensa em qualquer alteração neurooftalmológica do paciente, vai pedir um exame de imagem, por exemplo. Informar, primeiro, tem que ser uma ressonância magnética de órbita. Você pede um de crânio, a gente não vai ver nervo isso. Então, pedir uma ressonância magnética de órbita é importante frisar. E o mais importante, fala com o radiologista o que a gente quer. Entendeu? Isso muda muito a conduta. Aquela mesma história que o professor Augusto estava perguntando aí. Como que a gente faz diagnóstico sem a gente ter o campo, sem a gente ter o exame pregresso? É a mesma coisa a vida do radiologista. O radiologista se enrola muito também, porque ele não tem história, ele tem uma pilha de exame para poder laudar, no meio de um monte de exame normal, cai aquele exame oftalmológico. Então, assim, muitas vezes aqui, eu ligo para o paciente, para o radiologista, um caminho, no mais faço uma cartinha bem feita, porque muda também a conduta, muda o laudo para a gente, para conduzir é outra história. Então, também ajuda. Então, se fizer uma ressonância de órbita, vai ter esses acompanhamentos também, vai ter essa alteração. Heloísa, Lucas, eu posso fazer um aviso? Um pouquinho, Lucas, deixa eu só passar uma coisa aqui, Heloísa. Isso daí é linha de pesquisa nossa na escola, já tem quase 10 anos. E com as publicações, a tese do Rafael Fulaneto foi justamente alterações no nervo óptico visto na ressonância com o aparelho 3 Tesla em pacientes com glaucoma e alteração do corpo geniculado lateral. O Rafael achou alteração importante no nervo óptico, mas é engraçado, isso aí não serve para você fazer diagnóstico de glaucoma. Ele simplesmente, você tem alteração. E a Carolina Gracitelli, no nosso grupo agora, acabou de ter o trabalho dela aceito no Journal of Glaucoma de lesão cortical do glaucoma. Então, você tem quem mais publica nisso é uma pesquisadora chamada Gupta, que tem vários trabalhos mostrando toda a degeneração transsináptica. Ela tem os trabalhos de corpo geniculado lateral, de córtex occipital. Se bem que o primeiro trabalho de córtex occipital mesmo é o nosso. A gente trabalhou com ressonância funcional e trabalhou com ressonância e avaliação estrutural. Isso vem desde o de estudo com macaco. O Paul Kaufman publicava. Ele tem um trabalho com o IRAB e o Paul Kaufman, mostrando corpo geniculado lateral de paciente de macaco com glaucoma e sem glaucoma. Da Gupta achou alteração. É engraçado, você não consegue dividir o olho, porque o corpo geniculado lateral recebe informação dos dois olhos, mas você tem alteração transsináptica
e você consegue mensurar em toda a via óptica. E eu tive paciente que foi encaminhado, professor universitário, médico, foi encaminhado para os Estados Unidos porque a ressonância deu alteração no nervo óptico, e o oftalmologista, outro professor, que não é especialista em glaucoma e não é neurooftalmologista, encaminhou para os Estados Unidos, que achava que era uma noia, porque a alteração da ressonância mostrou alteração do nervo óptico, e aí voltou com a informação do grupo americano que não, isso é glaucoma mesmo, né? Era glaucoma e não tinha alteração, não tinha, como é que fala, comeram bola aqui no Brasil. Então, Luiz, a gente tem um grupo grande que trabalha com isso, tanto funcional quanto estrutural. E aqui na escola deve ser o grupo de longe que mais está trabalhando com alteração estrutural de via óptica no glaucoma, né? Tem e dá para ver direitinho. Fantástico, Augusto. Obrigada, viu? Parabéns. Lucas, eu posso roubar um minuto só para dar uns avisos? Aproveitar que a gente está aqui na aula hoje. Então, a lembrar, a gente vai ter aula quarta e sexta nesse mesmo horário, e a aula de domingo é às 5, tá? Então, novamente, vai ser às 5. Só, eventualmente, vocês podem receber um e-mail dizendo das 8, que é uma coisa automática do Zoom, a gente tentou explicar ontem, mas a aula de domingo vai ser às 5 e vai ser a última aula do curso, tá? Então, quarta-feira às 8, sexta-feira às 8 e domingo às 5, independente de qualquer e-mail errado que o Paranhos mande para vocês, tá? Na brincadeira à parte. E essa quinta aula agora já vai para o canal do YouTube também, igual as outras já foram até agora. Tá bom? Glauco, da minha parte, eu vou me despedir aqui, tá? Obrigado mais uma vez pelo pronto aceite aí, pela aula super, super didática, tá? E para todos aí da minha parte, uma boa noite aí. Boa noite, gente. Até quarta. Obrigado. Boa noite.